Linda boneca. Eu lhe dei uma boneca em seu aniversário. No começo ela adorou, me disse que era linda. Que seus cachinhos loiros eram muito macios, e que seu vestido era maravilhoso. Ela não iria deixá-la fora de vista durante um bom tempo. Durante o dia ela colocava sobre a mesa, para que pudesse vê-la enquanto limpava a casa. Durante a noite, ao lado da cama, para que pudesse nos observar enquanto dormíamos, com seus grandes e lindos olhos azuis. Mas o amor de minha esposa pela boneca logo mudou. Logo notei que algo estava incomodando-a. Eu perguntei, naturalmente, mas ela não quis me dizer, só disse que estava muito cansada. Mas dia após dia, ela se fechava cada vez mais para mim, até que um dia, eu não conseguia aguentar mais. Eu a pressionei, convenci a me dizer o que estava acontecendo, ou iria arrastá-la a um médico. Então, ela finalmente desabafou, e me explicou tudo em palavras chorosas. Ela me disse que era a boneca, que ela assustava. Disse-me que tinha a sensação de que a boneca constantemente a observava. Às vezes, parecia que até mesmo se movia. Isso me preocupou bastante, então fui dar uma olhada na boneca. Ela estava imóvel, sentada na mesinha no quarto. Os grandes olhos azuis inalterados. A única coisa que pude fazer no momento foi soltar um suspiro de alívio. É claro que não estava se movendo, ela não poderia fazer isso. Fui me virar para sair da sala, mas então, vi um pequeno movimento com o canto do meu olho. Voltei para a boneca e a peguei da mesa. Segurei-a próxima ao meu rosto, olhando direto em seus olhos. Algo estava se movendo. Eu tentei me concentrar, tentei olhar mais de perto. Sim, definitivamente havia movimento. Mas não do próprio olho, e sim de trás dele. Antes que eu pudesse registrar o que era, seus olhos explodiram, e de dentro deles, saíram pelo menos umas 20 larvas, asquerosas, rastejando. Eu joguei a boneca para longe em estado de choque, recuando instintivamente. Minha mulher gritou do outro quarto, me perguntando o que estava acontecendo. Eu gritei de volta dizendo para ela não se preocupar. Peguei a boneca novamente, usando um lenço para enxugar as larvas. Lá dentro, eu pude ver mais daqueles vermes nojentos, pressionando contra a pele e a camada exterior de plástico. Mas tão rápido assim? Achei que ela duraria muito mais tempo. Precisarei comprar uma nova para ela, talvez mantê-la mais ao ar livre ou algo assim, antes de qualquer coisa. Desta forma, ela vai durar muito mais tempo, com certeza. Enquanto eu jogava fora a velha boneca, fiquei lembrando como minha esposa sempre dizia que amava os cachinhos grandes e loiros de Kate, a garotinha que morava na rua debaixo da nossa. Pensando bem, ela também não tinha olhos azuis? Obra-prima. Estou deitado há um bom tempo agora. São 5 horas e 35 minutos da madrugada e não há muito que eu possa fazer. Sabe qual é a pior parte da minha situação? Estou no mesmo quarto que os meus pais. Eles não param de olhar para mim e tudo que eu posso fazer é olhar de volta e tentar não gritar. É inevitável. Seus olhos estão focados em mim e suas bocas abertas. Também tem o cheiro forte de sangue e eu me sinto paralisado de medo. Ali está a coisa. No segundo em que eu fizer qualquer sinal de não estar dormindo mais, estou totalmente fodido. Vou morrer e não há ninguém que por perto que possa me ajudar. Estive pensando em um jeito de sair daqui, mas a única ideia que tive foi sair correndo pela porta e correr para fora pela porta da frente gritando por ajuda, esperando que meus vizinhos me escutassem. É arriscado, mas se eu ficar aqui, certamente morrerei. A coisa está esperando que eu acorde para que eu veja sua obra-prima. Você deve estar se perguntando o que está acontecendo. Eu me antecipo às vezes.
há 3 horas atrás, ouvi algo gritando do lado de fora da casa. Me levantei para investigar o barulho, fui até a sala, olhei pelas janelas mas não vi nada. Fiquei observando tanto tempo que cochilei no sofá. Eu poderia ter morrido por essa idiotice que cometi. Quando subi as escadas para voltar ao meu quarto, havia sangue no corredor até a porta dos meus pais. Horrorizado, corri de volta ao meu quarto, me escondi debaixo dos meus cobertores como o covarde que sou. Tentei me convencer a dormir de novo, ou acordar, ou qualquer coisa assim, mas estava tentando me convencer de que não era real. Então escutei a porta do meu quarto abrir. Sendo medroso como eu, olhei por debaixo do meu cobertor para ver o que estava acontecendo. Pude ver algo arrastando meus pais mortos para dentro do quarto. Não era humano, isso posso afirmar. Não tinha cabelo, nem roupas ou qualquer coisa. Suas costas corcundas conforme ele arrastava meus pais. Andava como um homem das cavernas, mas era muito mais esperto do que qualquer um. Ele sabia o que estava fazendo. Sentou meu pai na beirada da cama e virou o rosto dele para mim. Sentou minha mãe na cadeira perto do meu computador e fez ela olhar para mim. Então começou a passar as mãos nas paredes, sujando-as com sangue até desenhar um círculo com um pentagrama invertido nele. A coisa criou algo que ela gostaria de chamar obra-prima. Para finalizar, escreveu uma mensagem na parede a qual eu não podia ler devido à escuridão. Então foi para debaixo da minha cama, esperando para atacar. A coisa mais assustadora agora é que meus olhos se acostumaram à escuridão após todo esse tempo, e eu posso ler a mensagem que ele escreveu na parede. Não quero olhar para ela. Porque é terrível só de pensar. Mas eu pressinto que preciso ler, antes de ser morto. Espiei para a obra-prima da criatura. Li a mensagem. Eu sei que você está acordado. Pulseira vermelha. Em alguns hospitais, quando você entra lá, recebe-se uma pulseira branca com seu nome nela. Porém existem outras pulseiras com outros significados. As vermelhas são colocadas em pessoas mortas. Havia um cirurgião que trabalhava no turno da noite em um hospital universitário. Ele acabará de concluir uma operação e estava indo ao terraço. Entrou no elevador e lá havia outra pessoa. Conversou casualmente com a mulher enquanto o elevador descia. Quando a porta do elevador abriu, uma outra mulher ia entrar, então o doutor espancou e apertou o botão de fechar a porta. E, em seguida, o do andar mais alto. Surpresa, a mulher que estava no elevador com o doutor o repreendeu por ter sido rude e perguntou por que ele não deixará a outra mulher entrar. E o doutor disse: essa é a paciente que eu acabei de operar. Ela morreu enquanto eu a operava. Não viu a pulseira vermelha que ela estava usando? A mulher sorriu enquanto levantava o pulso para o doutor, perguntando: parecida com essa? Bianca. Após anos e anos à procura da mulher perfeita, eu a encontrei. Entre toda a minha vida, conheci loiras, morenas, altas, baixas, magras, gordas, brancas, negras e muitos outros tipos de mulheres. Conheci diversas personalidades, porém nenhuma que atendesse àquilo que eu mais precisava. Uma que tivesse dentro de si o desejo de submissão a um homem. Procurei incansavelmente por este tipo de pessoa, mas na maior parte do tempo a tal submissão que eu necessitava encontrava-se somente na cama. Durante a minha jornada entre faculdade e carreira em cirurgião plástico, já me apaixonei sim por mulheres e suas deslumbrantes aparências. Porém, quando as conhecia mais a fundo e identificava a falta desta característica, logo perdia o encanto e as deixava de lado. Porém foi no hospital mesmo, que encontrei aquela que carregaria para si o meu coração eternamente.
Fui visitá-la a pedido de outros cirurgiões, para que pudesse examinar e lhe liberar, já que era madrugada e poucos médicos estavam de plantão. Relutei um pouco no início, já que estava cansado demais para descer e fazer visitas àquela hora. Afinal, os responsáveis pela moça só a buscariam de manhã, mas mesmo assim cedi e acabei indo. Foi definitivamente a melhor decisão de minha vida. Bianca era uma mulher que possuía aparência entre 20 e 30 anos, enquanto na verdade tinha 42. Era uma mulher loira de lindos olhos azuis, com dentes perfeitamente alinhados e uma pele branca feito o começo da neve. Ela não falava, tampouco desobedecia a qualquer ordem que eu desse para ela na hora de examinar. Encantei-me com o seu jeito e aparência. Finalmente ali naquela madrugada de terça-feira, eu havia encontrado a mulher que estaria sempre ao meu lado. Naquela mesma noite em que a liberei, levei Bianca à minha casa, já que descobri que a moça não tinha para onde ir. A coloquei em meu carro e fomos para meu lar, onde ela repousou junto a mim em minha cama, sem reclamar de nada, como a boa mulher que sempre sonhei. Com 3 anos de relacionamento, Bianca foi envelhecendo, já não possuía a mesma pele sedosa que carregava quando a conheci. Seus grandes olhos azuis já haviam perdido o brilho e seus dentes já carregavam grande podridão consigo. Sorte a dela ter se casado com um cirurgião renomado, que daria a ela ainda mais beleza do que possuía no começo de nossa relação. Foram 3 meses operando Bianca, sozinho em minha casa. Eram longas horas dentro do quarto, a operando e a transformando numa mulher ainda mais perfeita. Bianca, forte como sempre foi, nem abria a boca para pedir anestesia e eu operava sem nada. A mesma nem reclamava, apenas aguentava tudo com um grande sorriso que só eu podia causar em seu rosto. Depois de todos os processos, Bianca estava perfeita. Construí nela uma nova mulher, com os traços mais marcantes de outras mulheres que me encantavam. Possuía o nariz arrebitado e fino que doutora Débora carregava. Possuía os lábios rosados e carnudos como os da doutora Evelyn. Seus seios eram idênticos aos de doutora Shirley, a neurologista. As orelhas, pequenas e delicadas como as da doutora Stephanie. E os olhos eram os mesmos de doutora Neuza. Estou escrevendo isto apenas para registrar estes momentos memoráveis que este apartamento proporcionou não só para mim, mas também para Bianca. Estamos nos mudando agora, pois é a coisa mais inteligente a se fazer. A polícia com certeza chegará em poucas horas até este apartamento quando se der conta do desaparecimento de 5 doutoras do hospital onde trabalho. Eles encontrarão mortas, com partes do corpo mutiladas. Isso me daria no mínimo anos e anos de cadeia. Mas com certeza eu estamparia as capas de jornais ao descobrirem que todas essas partes dos corpos das minhas parceiras de trabalho estão costuradas a uma cadáver que carrego comigo há 3 anos e este tipo de visibilidade não é o que preciso para agora. A fotografia. Minha amiga vai para a faculdade no norte do estado de Nova York. Ela gosta de caminhadas e acampamentos, e adora ir acampar sozinha nas montanhas para se comunicar com a natureza ou algo assim. Normalmente, ela vai passar o final de semana inteiro lá, dirigindo-se depois de suas aulas na sexta-feira, e não voltando para casa até domingo à tarde. Ela raramente leva pessoas com ela, preferindo experimentar as belezas florestais na solidão. Isto é, ela costumava fazer tudo isso, mas decidiu parar depois da última vez que ela foi. A vez em que aquilo aconteceu era final de outono do ano passado. Ela foi viajar para as florestas montanhosas, como de costume. Levou um par de câmeras que usou para tirar fotos da vida selvagem. Árvores, paisagens e todas as outras coisas maravilhosas que você pode ver no norte do estado de Nova York. Durante todo o tempo que ficava fora, ela não encontrava nenhum outro ser humano, nem mesmo evidências de acampamentos.
Em outras palavras, ela passou o fim de semana isolada sem precedentes. No domingo, ela voltou para a civilização, sentindo-se revigorada. Deixou as fotos em um lugar para serem reveladas. Ela havia usado todo o filme nessa viagem, e continuou com sua vida cotidiana. Na terça-feira, ela pegou suas fotografias reveladas. Levou-as de volta ao seu dormitório para folheá-las. Havia fotos de veados, árvores, nascer do sol, tudo o que ela tinha fotografado. Porém, no meio da pilha de fotos, ela se deparou com algo que a deixou perplexa. Ela segurava uma foto de uma jovem dormindo em barraca, tirada de cima, como se o fotógrafo estivesse inclinado sobre a figura adormecida. O flash iluminava o rosto da jovem, deixando muito claro quem estava na foto. Ela mesma. Quando sua confusão inicial passou, ela sentiu terror preenchendo as lacunas que deixaram para trás. Ela folheou as fotos restantes rapidamente, mas todas eram fotos que ela mesma havia tirado, paisagens, beleza e vida selvagem. Ela passou uma eternidade olhando para aquela foto, tentando encontrar alguma explicação que não a aterrorizasse, mas não conseguia. Pior ainda, quando ela olhou a foto de perto, ela pôde ver algo atrás de suas costas, escondido pela sombra e fora de foco. Algo estranho. Nenhuma alma deixada para trás. O que é isso? Vamos ouvir. Gravação de áudio ativada. Data da gravação: 21 de dezembro de 2102. Aqui fala o Tenente-Coronel Joseph Uninga, comandante da 107º Batalhão, Cavalaria, Fuzileiros da Federação Unida. A quem quer que interesse, antes que eu prossiga, deixe-me pedir desculpas por estar gravando em um aparelho que provavelmente vai desaparecer logo. Se você for humano, então deve saber da situação. Vou recapitular só para o caso de qualquer informação que eu possua lhe seja útil. Se você é um deles, então saiba que um dia, talvez não logo mais um dia, o que vocês fizeram a esse planeta vai ser feito ao de vocês. O que vocês fizeram aqui, o caos que trouxeram, será retribuído, 10 vezes pior. Há 7 meses atrás, aproximadamente às 13 horas e 37 minutos, o pessoal da U.FS recebeu uma transmissão de uma localização desconhecida próxima à maior lua de Saturno, Titã. A transmissão era falada em inglês fluente. Ela dizia: "E seres da Terra, nos dirigimos a vocês agora para que quando o tempo chegue vocês talvez tenham alguma chance de sobrevivência. Seu planeta, o que chamam de Terra, é um dos poucos corpos celestes em sua galáxia, a qual chamam Via Láctea, farto de recursos. Somos seres que, como vocês, precisamos de recursos para sobreviver. Viremos até a Terra. Levaremos seus recursos. E nós não deixaremos." A transmissão acabava ali. Meses se passaram e nada ocorreu. O planeta todo estava aflito, cada país totalmente militarizado, cada maldita bomba nuclear na existência estava pronta para destruir o que quer que se aproximasse a mais de 30 quilômetros da atmosfera. Achamos que o planeta finalmente veria paz após décadas de guerra. Acreditávamos que a Guerra do Fim teria sido a última que a humanidade teria visto. Depois de perdermos toda a China e metade do Japão na Guerra do Fim devido à radiação, julgamos que a Terra viveria longos períodos de paz e prosperidade. A humanidade finalmente havia aprendido que a paz era a verdadeira chave para a prosperidade e, ao que parece, estávamos errados. Peço desculpas por ficar enrolando, tenho pouco tempo. Após meses de espera por uma invasão alienígena, as coisas começaram a acalmar. Então eles vieram. Não em um número grande, nem em incontáveis naves. Só uma. Uma única nave, com a altura do Empire State e a largura de um campo de futebol americano. Pousou no sul da África do Sul. O mundo ficou sem ação,
assustado, e no mais, curioso. Nenhum satélite detectou-os, nenhum telescópio os viu, nenhuma pessoa escutou. Até que pousou. Não saíram robôs com armas marchando de dentro, nada números imensos de alienígenas grotescos nem nada assim. Só uma coisa. Parecia humano. Era humano. Pelo menos parecia muito. Até notarmos furos do lado do seu pescoço e estranhos anéis ao redor de seu pulso. Usava um robe branco e tinha a cor de pele marrom clara. Não era humano. Quando saiu da nave, a Federação Unida já havia o rodeado de fuzileiros. Graças a Deus eu estava em Nova York e não na África. Não falou nada. Tudo o que fez foi andar até o lago próximo da rampa que descera da nave e colocar a mão dentro da água. Os círculos no seu pulso alargaram e sugaram uma substancial parte da água, água o suficiente para que o lago, que não era tão grande assim, perder meio metro de profundidade. Ninguém fazia ideia de como aquilo era possível. O que aconteceu a seguir foi inacreditável. A criatura começou a sugar uma imensa quantia de ar, e logo após exalou um gás pelos buracos do lado do pescoço. Foi como o ar que sai de nossos pulmões em lugares frios, como uma fumaça. A única diferença é que a nuvem que se formou era do tamanho de um elefante e até que ele parasse de exalar a fumaça, se passaram 2 minutos. Ninguém falou nada, ninguém se mexeu, ninguém sabia o que fazer. Após a criatura terminar de exalar, começou a se engasgar. Tossiu violentamente e cuspiu pedrinhas. Milhares de pedrinhas do tamanho de moedas. Depois disso, a criatura reentrou na sua nave e a rampa se fechou, fechando o único acesso à enorme estrutura negra. Imediatamente foi instaurada a quarentena na área para observação. Observação essa que mostrou que as pedrinhas eram compostas de hidrogênio. Só hidrogênio. Pode não parecer assustador, mas deixe-me explicar. Eu era professor de Química na Faculdade do Exército e sei que hidrogênio sólido só pode ser obtido quando o mesmo é contido em uma área e que a temperatura dessa área seja menor que 260 graus Celsius negativos. E nem temperaturas de 816 Celsius conseguiam derreter as pedrinhas. A mesma área em quarentena foi diagnosticada com uma quantia normal de oxigênio. A primeira hipótese foi que seja lá o que aquela criatura fez, ela converteu a água aos seus 2 elementos básicos: hidrogênio e oxigênio. Muitos disseram que era impossível porque o oxigênio criado nunca é igual ao encontrado na Terra, mas a estrutura atômica das pedrinhas era igual à do hidrogênio encontrado na Terra. Também era mais sólido que diamante e mais leve que titânio. Ninguém fazia ideia com o que estávamos lidando. A nave permaneceu imóvel por 35 dias. Na próxima vez que a nave abriu a rampa, 3 criaturas iguais saíram de dentro. A essa altura a humanidade já julgava a outra aparição só como uma amostra de poder, já estávamos impacientes. Saíram e assim que chegaram ao chão, ergueram os braços, e não responderam à ordem dos fuzileiros para ficarem onde estavam e não se mexerem. Bateram as palmas e um campo negro cobriu 2 quilômetros quadrados ao redor de onde eles estavam. Nada sólido, líquido, gasoso e sequer a luz conseguia atravessar o campo. Se manteve lá por 3 dias. Ninguém que estava dentro do campo quando ele surgiu conseguiu sair. De súbito, após os 3 dias, às 7 horas e 30 minutos, o campo sumiu, em menos de 1 segundo. Junto com o campo, também haviam sumido as pessoas que estavam nele. 73 pessoas desaparecidas. Todos que estavam no campo haviam sumido. Nenhum traço de sua existência, nada. Só se manteve lá a nave e os 3 seres. Idênticos. Os 3. Os 3 com sorrisos em seus rostos. Naquele momento deveríamos ter agido.
Deveríamos ter feito algo. Sacrificado a África do Sul com todas as bombas atômicas existentes e matar aqueles filhos da puta, talvez pudéssemos ter sobrevivido. O que aconteceu a seguir marcou o fim. No dia seguinte às 7h40 um flash de luz ao lado da nave chocou todo mundo. Após o flash se apagar, o que se enfileirou ao lado da nave foi terrível. 73 corpos no chão. Cada corpo estava sem roupas e sem armas. Após cada corpo ser examinado, descobriu-se na alteração. Tudo estava normal. E elas ainda estavam vivas. Não respondiam mais a estímulos e não tinham reações nervosas. Nenhum sinal de atividade cerebral, nada que os humanos considerem vida. Mas os corpos ainda tinham um coração pulsando sangue e respiração perfeitamente funcional. O incidente, posteriormente chamado de o buraco negro, foi o início do fim, e ninguém queria aceitar isso. A partir da semana seguinte, situações similares ao buraco negro ocorreram no mundo todo. Imensos pedaços de terra, agora dúzias de vezes mais que 2 km², eram cobertos pelo campo negro por toda a Terra. Os buracos negros apareciam por 3 dias, e após sumirem, deixavam todos em um estado de vida e sem vida. Algo pior do que vegetar. Bombardeamos a nave com nossas bombas nucleares, mas após cada explosão, quando a poeira baixava, lá estava a nave. Imóvel, intacta. Nessa época muitas religiões surgiram, transformando os seres em deuses. Os seguidores acreditavam que as almas das pessoas capturadas nos buracos eram levados ao céu, ou ao purgatório, ou para a terra da felicidade eterna. Típico messianismo catastrófico. Nos meses seguintes, os buracos consumiram praticamente todo e qualquer pessoa deste maldito planeta. Acho que não tenho muito mais tempo de gravação. Estou sentado aqui no escritório do prédio da Central da Federação Unida em Nova York. Está tão solitário. Não vejo uma pessoa viva faz semanas. Os corpos fazem da cidade uma grande lixeira humana. Não faço ideia do porquê sobrevivi tanto tempo. Estive a metros de ser engolido por um buraco, mas escapei diversas as 3 vezes. Por que ainda estou vivo? Os corpos dos que foram afetados pelos buracos são horríveis, mas o que piora a situação 1000 vezes mais, são os corpos dos suicidas. Incontáveis corpos destroçados. Milhões que se mataram com medo do que aconteceria nos buracos. Cada rua está pintada com restos humanos, sangue, corpos vivos vegetando, sujos desta imundície, alguns magros de desnutrição, sujos dos próprios detritos. É como estar no inferno. Acho que não aguento mais viver. Seja lá quem estiver escutando isso tudo. Adeus. Adeus e boa sorte. E lembrem-se, e se acham que estão seguros de seja lá o que for que está lá fora no infinito do universo, vocês estão muito errados. Gravação de áudio desativada. Tolas criaturas elas eram. Sim, mas tiveram o fim necessário. Mande a mensagem para o próximo planeta. Não é muito longe daqui. Iniciemos a próxima colheita. A transmissão foi ao ar e capturada pela Estação Espacial do próximo planeta na sua língua fluente. Dizia, seres de Monotat. Nos dirigimos a vocês agora para que quando o tempo chegue vocês talvez tenham alguma chance de sobrevivência. Seu planeta, o que chamam de Monotat, é um dos poucos corpos celestes em sua galáxia, a qual chamam Sarsil, farto de recursos. Somos seres, que, como vocês, precisamos de recursos para sobreviver. Viremos até Monotat. Levaremos seus recursos. E nós não deixaremos nenhuma alma para trás.